Siga-nos no Instagram, @programa GDG, no facebook.com/Gandu da Gente, pelo nosso aplicativo Rádio e TV Web GDG, ou através do WhatsApp 73 99805 5939. Faça os seus pedidos, deixe suas sugestões e fique por dentro de tudo o que acontece nos bastidores da nossa programação. Somos a Gandu da Gente, GDG, o empreendimento da Evelyn Produções. Essa é a sua rádio. Você tá ligado, ouvindo todo dia. Ganduense, boa tarde, comunidade de Gandu. Aqui estamos mais uma vez na Gandu da Gente, com o programa Diário Pedagógico Cuidar e Educar. Hoje nós temos um assunto pertinente para ser tratado com a maior seriedade e, para tanto, eu trouxe um convidado, amigo, exemplo de pessoa, exemplo de cidadão, tem uma garra enorme. E quando eu estou dando todos esses adjetivos, é porque nós, brasileiros, descendentes de negros, de um país miscigenado, precisamos de exemplo. Eu, a professora Angelita Cassimiro, psicopedagoga, com muita honra, pedagoga e agente dessa caminhada, que é disseminar conhecimento. Por isso eu vou falar do nome do meu convidado, com muita honra, professor Maurício Santana, historiador, companheiro de lutas na educação ganduense. Por isso, professor Maurício, com muita honra lhe trago aqui para a gente bater um papo, porque o programa GDG, Gandu da Gente, é um espaço de diálogos entre amigos, onde você expõe o seu pensamento, onde dá a oportunidade da comunidade estar também participando. E nós, como somos professores, já estamos acostumados àquelas perguntas maravilhosas que os nossos alunos fazem para a gente. Então, a gente vai estar hoje com o Facebook, no Insta, e sempre tem aquelas perguntas que a nossa Viviane Ferreira dá um timezinho e para a gente responder. Muito bem, mas como a gente não está para brincadeira, né? Hoje vamos falar de uma lei, vamos falar da sua escrevivência, certo? Para que a gente possa estar contribuindo, porque é o trabalho do professor, a gente sempre fez isso desde que você está em sala de aula e eu também, é contribuir para o desenvolvimento dos nossos alunos e da sociedade em si, porque a gente acredita que se estamos falando hoje de consciência negra, é porque ainda falta conhecimento para a nossa sociedade brasileira. Então, vamos lá. Meu querido professor, se apresente, que eu já fiz isso, mas eu gosto de ouvir a voz da pessoa. Pois bem, Angelita, esse professor é minha, Angelita Cassimiro, né? Não vou aqui proferir
para os grandes ouvintes, a gente tem aqui uma comunidade geral, a região também. O programa tem uma abrangência muito boa. O GDG ele traz justamente essas discussões, esse diário, que nos permite trazer vivências e escrevivências, né? Seja lá qual for o tema, as pessoas que estão aqui, elas estão envolvidas nessas temáticas. E aí, logicamente, eu gostaria de agradecer, principiando agradecimento, né, a senhora e toda a equipe, justamente do Gandu da gente, para estar aqui. E nós vamos estar justamente para trazer uma discussão bastante pertinente, né? Se é lei, a gente vai discutir a lei, se é justamente o dia da Consciência Negra, a gente discute ele. E todas as questões que vierem surgir, a gente tiver a disponibilidade, a gente pode estar aqui para poder estar trazendo essas discussões que são tão pertinentes. Então, menina, olha que maravilha, ter uma pessoa preparada, ainda lança um desafio. Se é lei, se discute lei, se é vivência, se discute vivência. Isso, gente, é conhecimento de causa, professor de história. E, acima de tudo, cidadão que busca pesquisar. Porque só ser o professor, a gente tem muitos. Agora, fazer como a gente, só a gente. Certo? Então, professor Maurício, como o senhor mesmo já falou, a gente vai falar um pouco sobre essa lei. A Lei 10.639. Que quando eu lhe fiz o convite e que disse para você que seria lei, logo em seguida eu me perguntei, gente, nós estamos no século XXI e ainda temos que ter uma lei para trazer ao cidadão brasileiro a consciência do respeito. Então, professor, lá vai a minha primeira pergunta. Apesar, gente, que a gente é professor, mas aqui é uma linguagem sem muito academicismo, viu? Porque estamos falando para pessoas que entendam. A gente vai usar uma linguagem de A a Z. Todo mundo pode entender e aproveite a oportunidade para perguntar, ligar para a rádio, porque nós estamos prontos. Se a gente não souber, a gente pergunta aos universitários. Mas que estamos aqui, estamos. Muito bem, professor Maurício. A trajetória para ter essa lei. O que o senhor acha dessa? A gente tem uma trajetória para poder constituir uma lei. É de fundamental importância a gente trazer em discussão toda uma pauta, né, de grupos sociais, principalmente o movimento negro, para trazer em evidência, deixar em evidência todas as lutas e as conquistas que os negros enfrentam, que eles executam, né, no seu percurso da história. A historicidade que é colocada do negro num país, de uma forma geral, é aquela a linguagem direcionada ao que a história positivista, a história dita oficial traz. Uhum. Se a gente parar para poder pensar, eu desafio aqui qualquer ouvinte, professor que estiver por aqui, que na sua prática cotidiana, do dia a dia, ele traga todos os poemas, traga poemas, versos, rimas, né? Que ele discuta as questões da africanidade, né, na sala de aula. Dificilmente você vai ver. Então, como dificilmente a gente percebe, né? Eu fui aluno em muito tempo de escola pública, e sou ainda aluno de escola de universidade pública, mas eu não me recordo, até formar meu ensino médio, de ter visto discussões que assim, olha, além da escravidão, você contribuiu para a história do país. A história contada, ela nunca oficializou a visibilidade minha. Quando o movimento negro na década de 70 trazia essas questões, né, no ponto de ebulição, assim, cadê a gente aqui? Onde é que está o negro aqui? Como é que ele vai ser visto nessa historicidade? Ali se reverberava toda uma discussão importante para a figura do negro, né? Uma figura que é histórica, que não é uma questão de contribuição meramente econômica, que tem que ter bastante cuidado. Isso. Porque muitas vezes bota assim, era a força motriz da economia do país. Do Brasil. Aí você direciona o negro unicamente para a questão da economia. Aí você lembra logo da questão do pau-brasil, da cana-de-açúcar e do ouro. Mas não é só... E da chibatada. Não é somente essas questões. Aí você pode dizer assim, mas é uma contribuição social. Sim, qual social? Qual contribuição social? Isso. Qual contribuição religiosa? Qual contribuição econômica? Então você vai abrindo as veias da interação para se discutir esse negro. E aí quando você tem essa lei, você tem um dispositivo que vai dizer assim, ó, em vários momentos da história do país, nós fomos relegados a processo de escravidão. Nem diáspora se discute. Não. Se você pegar os livros de histórias contemporâneas, você não vai ver nem a falar da diáspora. Não.
Por que não se fala da diáspora? Por que não se fala da dispersão desses negros dentro dos continentes, né? Que vai para além da força braçal, outras contribuições religiosas, sociais, né? De produção de conhecimento. Hoje nós utilizamos muito a discussão da decolonialidade, que é justamente você trazer os escritores. Onde é que estão os escritores negros desse país, né? Onde é que está a professora Evariste? Sim, onde é que ela está? Ela briga por uma cadeira na Academia de Letras e não consegue. Por que não consegue? Então a gente precisa trazer essas discussões. Quando a lei surge, ela vem como um dispositivo legal para dizer assim, ó, a escola tem que trabalhar. Porque a escola ela deixa de fazer esse trabalho. Ou quando ela faz esse trabalho, se restringe somente à escravidão. Me preocupa muito a imposição também, porque em alguns momentos parece que as pessoas às vezes trabalham com a forma folclórica. Eu fico observando aquelas fotos, aquelas imagens, aqueles professores, aqueles alunos todos caricatos. Coisa linda. Aí eu fico me perguntando, qual foi o trabalho pedagógico feito ali para se discutir, né? Aquela criança, aquele jovem que está ali todo caricato, aquelas figurinhas a pintar, aquelas pinturas nos rostos, né? Isso. Então o que foi feito Aquela ali, roupa né? bonita. Qual poema que foi trabalhado para poder aquele menino entender? Qual escrito foi levado ali? Então é por isso que a lei vem para poder dizer assim, vamos trabalhar essa obrigatoriedade, mas trazer essa historicidade da cultura negra, essa historicidade desses negros, essa pujança que não se refere somente à questão econômica. E, infelizmente, se a gente não estiver num processo de compreensão, a lei, que é a 10.639/03, ela tem aproximadamente quase 20 anos de lei, né? Então, nós, como você colocou inicialmente, nós continuamos discutindo. Por que nós continuamos discutindo? Nós continuamos discutindo porque a consciência é negra. Uso por aí um discurso de consciência humana. Eu digo assim, consciência humana, que bolodório, né? É um bolodório, um faz de conta, né? No Brasil, o preconceito ele tem demarcação histórica, ele tem nome patenteado, ele tem espaço geográfico de estar acentuado, e as pessoas usam esse falatório bonito, né? Consciência humana. Eu acho lindo. Sim. Se fosse consciência humana, não precisaríamos de lei para efetivar. Porque já existe uma consciência humana, porque a lei vem para dizer, olha, você vai ter que cumprir, porque existe uma lei que protege essa raça. É isso, professor. Olha, você traz uma discussão, vamos colocar em pauta para novos programas. A gente precisa pensar, né? Porque muitas vezes você diz assim, ó, quem é que usa o discurso da consciência humana, né? Quem que usa o discurso da consciência humana? A pessoa que traz essa ideia da consciência humana. Ela passou a fome que a maioria da população negra passa? Ela passou pela da marginalidade que a maioria da população negra passa? Ela está no gatilho das mortes, dos números de mortes? Ela está no gatilho dos números de fila em busca de um médico para ser atendido? Quem são essas pessoas que estão dizendo que existe uma consciência humana? Elas conhecem a realidade de periferia? De uma vala aberta com as fezes ali boiando e as pessoas, as crianças ali, às vezes até passando por dentro? Então, onde é que está a consciência humana? Né? A consciência humana, eu pergunto, desafio qualquer um. Em algum percurso da sua história você já encontrou um colega que ele teve a coragem de dizer assim, eu sou do candomblé. Ele não diz, mesmo sendo. Porque existe um racismo religioso impregnado. Há uma diabolização pronta, acabada com relação à religiosidade africana. Então perceba que o racismo ele tem uma ramificação muito grande. Ele se prolifera de tal forma e as pessoas vão usar um discurso de consciência humana. Porque é moda. Mas uma moda que as pessoas às vezes não sabem nem o que está dizendo. Que você pode até usar, né? Você pode até trazer a discussão. Mas baseado em que você traz a discussão? Né? Quais são que dados estatísticos lhe comprovam e dão subsídio para trazer a discussão? Uma discussão por uma mera discussão, eu acredito que há um viés de você esconder, colocar por debaixo do tapete toda uma situação que a gente vê que é evidente e é notória. Concordo. Os corpos assassinados no país, no Brasil, na Bahia, em Gandu. Concordo. Qual era a cor desses corpos? Não tinham cor? Eles não tinham uma classe social? A gente precisa parar, né? A gente sofre quando a gente chega a essas análises. A gente precisa fazer essas análises. Eu acho que talvez as pessoas precisam parar para refletir essas questões. Porque você traz a discussão de uma consciência humana, você traz diz assim, não, isso é coisa de preto. As pessoas falam coisas de preto, a gente percebe, às vezes elas demonstram, né?
no olhar, na discriminação, na forma do rosto, na forma como se refere. Como se fosse uma coisa simplória, uma coisa qualquer, né? Você é cor de preto, né? Tá procurando aí que não existe. Vou lhe dar um exemplo. Quando eu iniciei logo minha vida acadêmica, e no primeiro ano que eu sou sortuda para tal, eu caí num seminário no primeiro semestre. E aí eu fui fazer essa discussão em relação à consciência que nós temos como cidadão brasileiro miscigenado. E eu vi no fundo uma professora branca disse assim, já vê o mimimi. Aí eu me calei porque estava dependendo da nota, não? Sim. Mas quando ela me entregou de sopro, deixa eu lhe dizer uma coisa, minha querida, não é mimimi, não. Você é descendente de negro. Só que tem que a sua classe social, financeira, te deu mais possibilidade de você ter uma vida boa. Mas se todos os negros que são seus alunos estão aqui, a gente sabe o que dói na carne. Ela me desculpe, me desculpe, me desculpe. Mas quem é que tem a coragem que você tem, que eu tenho, e que somos, muitas vezes, a gente perde alguns sorrisos, mas a gente não perde a oportunidade de esclarecer. Como você diz mesmo, você foi meu aluno e eu te conheço, entendeu? Esse poder de argumentação, de querer saber, de querer dividir conhecimento. Porque o que você está fazendo aqui agora é questionando para os seus colegas de história, questionando para todos os outros colegas de sala de aula, de profissão, que a gente precisa fazer mais. E não pegar hoje só o dia 20 de novembro para estarmos evidenciando. A gente tem que fazer isso nos 365 dias, né? Que nos permite estar em sala de aula. Então, professor, mais uma vez eu fico encantado com a sua postura e com suas falas. Você já falou aí da importância dessa ação, mas eu volto a repetir. Para você, professor Maurício, negro, inteligente, que galgou e alcançou o seu lugar ao sol e continua galgando, você acha que falta efetividade para essa lei? A gente continua trazendo as discussões, né? Inclusive, eu tenho um trabalho, meu trabalho ele é direcionado à questão dos inscritos das comunidades quilombolas que existem aqui na região do Baixo Sul. Fala né? sobre isso. E aí você tem justamente quilombos em Venceslau, quilombos em Teolândia, quilombos em Tancredo Neves, quilombo que sai daqui do Baixo Sul, mas tem quilombo em Nova Ibiaque, né? Quilombo em Tamariz, você não tem quilombo em Gandu. Gandu não tem quilombo. Mas Gandu, você entra numa sala de aula, você tem aproximadamente 85% desses alunos, todos negros. Descendentes negros. Então a gente precisa, a lei é efetivada em alguns pontos, em outros não. Como você colocou muitíssimo bem, a gente precisa de uma data, a gente não precisava de uma data. A gente não precisava de uma data para trazer essas discussões. Nós temos a data como dispositivo legal, que é importante, para pelo menos assim, ter pelo menos um dia para se falar. Aqueles que não falam. Aqueles que são acostumados nesse dia a folclorizar. Na semana trazer aqueles meninos tudo pintado, bonitinho, né? Com aquelas batas, aqueles negócios tudo adornado, comprado lá no retalhão. Então, assim, nesse momento, pelo menos eles botam os meninos enfeitados, todos bonitinhos, né? Naquelas áreas ali, todas colocadas como se fossem os espaços onde os negros sempre estiveram, né? Então, assim, rir de situações que a gente não deveria rir, porque são situações aberrantes. Porque você coloca o negro numa situação de um folclore, não é bem assim. Se as pessoas conseguissem compreender o que seria um adorno, né? Se você trouxe uma pessoa para ser entrevistada aqui no programa, e aí depois eu encontrei essa pessoa, ela fez assim, eu estava com tosto, não sei o que, você sabe, eu digo, sei que você sempre usa. O tosto não faz parte daquele momento que você estava discutindo uma temática lá no GDG. Eu sei disso. Mas uma boa parte aí usa os negócios caricatos. Sabe? Porque se você parar para perguntar o significado daquilo que as pessoas utilizam, elas não sabem. Então, voltando para os estudos os meus inscritos, Gandu não tem quilombo. Então, a gente foi passear pelos quilombos dessas cidades, de Venceslau, etc. Tal. Mas como na academia, você sabe muito bem, qualquer pessoa ouvinte aqui,
que vá discutir, a gente sempre diz que o conhecimento é importante, mas a gente precisa estar alinhado a esse conhecimento Isso. teórico, etc e tal. Aí você não tem os escritos desses quilombos. Existem os quilombos, os governos se apropriam porque eles ganham também verbas porque esses quilombos, então eles vão lá, tiram foto, fazem aquelas coisinhas, aqueles Bonito. papéis tudo bonitinho. Mas a assistência é nada, é negada. Há uma negação de direitos muito grande. Né? Eles se apropriam desses quilombos para poder ter os proventos que vem lá de rentabilidade por ter esses quilombos necessidades aqui da região, mas não tem estudo desses quilombos. Aí eu recorri a trazer a história dos quilombos a partir dos escritos acadêmicos. Mostrar o que a academia deixa de falar, o que a academia nos últimos 5 anos elas têm comentado dos quilombos. Aí você tem escritos dos quilombos de Maraú, você tem escritos dos quilombos de Tuberá, você tem escritos dos quilombos de Ilhéus, certo? O quilombo de Pata Viagem, o quilombo do Borrachudo. Mas você não tem os escritos dos quilombos daqui da região. Porque são quilombos praticamente inexistentes. Eles existem no processo da legalidade, do número lá, né, da Fundação Palmares. Se a gente parar para poder pensar, a gente vai perceber o seguinte, que essa efetividade, né, essa efetividade em sala de aula, ela caminha passos bastante largos, distantes do que deveriam ser. Porque os nossos alunos, eles chegam às escolas, eles chegam nos espaços, eles não se enxergam. Eles não se enxergam. Um dia desse, eu fui à Câmara Municipal convidado. Um convidado da Câmara Municipal, lá vou eu. No processo da minha fala, as pessoas precisam aprender que os espaços públicos são laicos. Os espaços públicos não têm religiosidade, não têm profissão de fé. A escola não tem profissão de fé, mas as pessoas não entendem isso. Né? Porque elas vão ali colocar, impregnar aquilo que elas acreditam. A sua crença é a sua crença. A sua crença fora dos espaços públicos, que são laicos. Lá você pode professar quem você quiser. Lá você pode patentear a sua verdade como verdade. Né? É. Aí quando eu vou ali naquele espaço que é um espaço dito do povo, eu complemento todas as pessoas de todas as religiosidades. Eu digo, isso aqui, nós temos alunos jovens do candomblé, nós temos alunos jovens do centro espírita, católicos, protestantes. Nós precisamos entender que não temos uma juventude única. Nós temos uma juventudes. Então, em nome de todas as fés, que aqui eu só vi só uma fé representada, eu tinha que falar isso. Oh, acho que todo mundo naquela hora queria se desintegrar daquele espaço. Eu parabenizo todos os jovens de todas as fés. Aí depois eu recebi uma mensagem de um jovem do candomblé que estava ali. Esse professor, em nenhum espaço que eu fui na minha vida, como gente, ninguém nunca tocou no assunto, ninguém nunca me condecorou, eu nunca me senti incluso. Pela primeira vez eu ouvi alguém falar. Você imagina só, um jovem que deve ter 25, 26 anos de idade. O quanto esse jovem se reprimiu o tempo todo. Você entendeu a discussão? Qual é a pauta da discussão? Porque a gente prega uma consciência humana, mas que consciência humana é essa? Que não dá se eu imponho que é o meu, isso, né? Que consciência humana é essa? Que eu não consigo compreender que o outro ele é diferente, que o outro ele tem outras concepções, outras vivências, outras escrevivências, como você colocou, que também deve ser respeitada. Então eu acho que o grande ponto da gente é justamente primar pelos direitos humanos. E aí os direitos humanos, ele abre um leque para a gente compreender essas questões. A gente fica o tempo todo muito preso ali, muito nessas caixinhas de dogmas, de criações, etc e tal. O sistema maldito. E aí você deixa de pregar o humano, porque se você prega o humano, se você traz uma discussão de que todos, porque é muito bonito falar o todos, mas a questão é na prática, você efetivar aquilo. A lei está lá, bonitinha. A lei, claro, ela diz que você tem que trazer a cultura, a contribuição econômica, histórica, social, religiosa. Né? É isso que a lei vai dizer. Que não é somente em um dia. O dia é um dia de celebração, porque o dia ele chama atenção. O dia é importante, porque ele está no Brasil todas essas discussões. Isso é importante. Mas ao mesmo tempo é importante compreender. Por um exemplo, sabia-se, sabe-se, o aluno sabe que a gênese da Assembleia de Deus veio dos negros africanos. Pois é. Não sabe. Se pergunta. Você pode trabalhar. Lança essa pergunta aí. Olha que coisa interessante. Lança essa pergunta. Eu posso trazer o viés religioso do candomblé, da Umbanda, mas posso trazer o viés religioso também da vinda, do início do protestantismo, do retetê que o povo roda. O povo sabe por que roda? Não sabe, não. Então, vamos perceber aqui a gente. A dinâmica o humano é quando eu permito que o meu aluno compreenda a gênese das coisas. Um dia eu estava em sala de aula,
Estou vendo a aluna, estou vendo a professora. Aí a discussão era essa. Eu ia falar, eu propositalmente, que eu não sou de brincadeira, não vim aqui pra fazer enfeite pra ninguém. Isso. Quem quiser fazer seus enfeites, faça em casa, seus Isso, pedestais. e sai pra rua. Quem quiser utilizar seus discursos prontos, discursos em outro lugar, menos perto de mim. Não vim pra isso. Amor. Não reivindiquei, não larguei tudo que eu pensava que ficaria pra vida toda por nada. Eu vou ter independência de fala e de discurso. Estou aqui por esse motivo. Senão eu não estaria aqui. Isso. Foi um negócio de consciência humana, você ficava falando sozinha com o outro. Isso. Você, Viviane, que tava perdida, que eu não ia vir aqui nunca. Falar aquilo que tu quer ouvir, protocolo, tudo pronto, esqueça que eu não tô no protocolo. Isso. Né? A gente não estuda pra poder ficar em protocolo Isso. em castiço. Aí eu peguei e falei assim, vamos falar da criação. A criação segundo os orixás. Espinhosa. A diretora fez, mas você gosta de uma polêmicazinha, mas nunca me disse não. Eu digo, lógico, a gente tem que polemizar. Trazer negócio de consciencialidade, tudo é a mesma vertente, não vou agora mostrar para os alunos que a criação do mundo tem uma visão também africana. Aí uma aluna fez, professor, não posso fazer. Minha mãe disse que, aí falou tudo, diabolizou tudo. Eu digo, foi. Meu pastor também disse da Batista que não pode. Traga a sua ideia, minha filha. Você agora vai trazer a outra posição, a criação segundo a sua crença. Olha que coisa gostosa. Quando as pessoas estão no espaço, está lá você, com seus colegas que também não concordam, trazendo a outra vertente. Mas eu não vou deixar ele trazer a minha. Foi lindo, gente. Isso é defender. Foi lindo, a menina trouxe toda a vertente religiosa. Olha que maravilha. Montou tudo de segundo o cristianismo, que a gente já sabe qual é a visão. E botou na sala, e do outro lado botei todos os ritmos do candomblé. Tudo bonitinho. A mãe não queria que a menina nem se vestisse, a menina veio toda vestidinha, compreendendo por que ela estava vestida, logicamente. Isso. Este foi um debate de conhecimento maravilhoso. A escola precisa, na verdade, compreender essas questões, sabe, professora Angelita? Precisamos. Sabe, Viviane? Sabe, comunidade? A escola precisa que se você começa a investigar, analisar, interpretar, a estudar, aí, talvez, daqui a alguns séculos, você chega a uma consciência humana. Porque você mostra as vertentes. Você sai do livresco. Você sai do mimimi. E isso é um mimimito dizer que na sociedade brasileira a discriminação não tem cor, não tem lugar, não tem espaço. Não. Está... os centros de Gandu. Quantos milhões? Milhões, que Gandu é terreno aqui, vale ouro, né? Gandu, terreno, vale ouro. No centro da cidade. Qual é o pobre que monta um barraquinho? Monta? Não. Um pedaço de terreno vale 1 milhão, menino. É mais caro que o propriedade de terreno nos States. Agora imagina onde é que tá. Aí você vai discutir o racismo ambiental. Um dia eu estava num lugar, né? Eu gosto desses momentos de conversa, de bate-papo. E tem alguns momentos de conversa e bate-papo de um fim de semana que é uma discussão teórica, intelectual, de conhecimento. Cada um com suas visões. Sente falta, né? E esse programa é para isso, justamente para essas questões. Isso é gostoso, né? E aí, resultado. Uma pessoa passou num mestrado na UFBA que falava, uma advogada. Ela falou, tu discutiu o quê? Assim, racismo ambiental. Eu digo, racismo ambiental, me explica isso aí que eu quero entender. Eu disse, Maurício, se você for observar geograficamente, vamos pegar Gandu. Onde que estão as pessoas pretas, pardas e todos os seus descendentes? Nas piores partes dos terrenos. Eu digo, menino, é verdade. Quando abre um terreno novo em Gandu, o povo que tem dinheiro compra por 500 conto. Uma quadra toda, depois vende cada um por 100 mil. Eu digo, menino do céu, não é verdade? Você está entendendo? Então, assim, essas questões as pessoas às vezes não querem falar na escola para não tocar nas feridas dos herdeiros de... Isso. Exatamente. É o medo do professor. Às vezes, medo de quê? A gente tem um livro. A gente tem que falar e respeitar, né? É aqui, eu falo, não falo nomes. Não. É assim, agora mesmo, eu tava ali, na casa de uma professora, organizando para poder vir aqui. Uma empresa da cidade famigerada, com nome patenteado, não sei quantas décadas, postou um negócio bonito, aquele negócio bonito. Aquela frase bonita que você pega no Google lá, qualquer um pega. Aquela coisa que você pega e não sabe o que está pegando, o que está falando, o que foi disso. Não sabe interpretar o que a pessoa está colocando. Aí postou na página da empresa. Uma professora chegou ali e teceu uma crítica. E marcou o Maurício, que não ia fugir de uma discussão teórica, acadêmica, sistemática, né? Fui lá e também, Oxe, a empresa foi lá e bloqueou os dois. Isso. Eu printei para depois, né? Isso. Fazer os inscritos.
Que história, né? É incrível, né? Eu tenho uma fala que eu continuo perdendo sorrisos. Mas eu não perco a oportunidade de falar a minha verdade. Sem ofender ninguém. Certo? Então, professor, você já explicou. Como é bom a gente discutir. Então, você acredita ser necessário, mediante tudo que a gente vive, que a gente tem consciência que precisa melhorar, ter um currículo exclusivo para isso, para a gente trabalhar em sala de aula? A gente pensa que a temática ela vai ser transversal, né? Eu vou trabalhar com todas as áreas do conhecimento. Como agora está na moda objeto do conhecimento, que é conteúdo, que é assunto, né? Aí no objeto do conhecimento, porque a comunidade entender, é assunto, conteúdo. Aquilo que dá na frente do quadro da sala de aula. O professor faz a mesma coisa. Isso, né? Isso mesmo, é um nome bonito. Um nome bonito, mas a coisa é essa. E aí, eu acredito que você precisa ter uma disciplina específica. Tem municípios aqui que tem, mas não adianta muita coisa. Tá lá no papel. Não adianta, sabe por quê? Porque a mudança ela é intrínseca, ou seja, ela é dentro da pessoa. Ela é de formação também continuada. Né? Você imagina um professor que se formou em História há 20 anos, há 15 anos. Não teve mais contato com as novas discussões, ele está por fora. Ele continua discutindo aquilo que ele viu lá na lei há 15 anos. Se você hoje questiona, vamos falar da diáspora, a forma como os árabes trabalharam, como os europeus trabalharam no processo de escravidão, como os próprios africanos ficaram. É um grilo. Pode saber que ele não vai conseguir levar uma palma. Sai do lugar. Um dia desse foi interessante. Estou até lembrando a professora Daniele Alves, que adora essas questões, deveria estar aqui com a gente também. Breve. Né? E aí, Dani pegou e trouxe para um momento de escola um professor que está lá, né? Um rapaz que está se formando, está lá nas discussões, não vou trazer o nome aqui, inclusive vai passar pelo gandu, ele vai passar pelo gandu da gente, não posso trazer. Segura aí. Eu vou pedir ao assistente Vinícius, né, contratado de hoje, para ver quem está no Instagram acompanhando, porque o pessoal aqui, o termômetro... Gente, boa tarde, né, perdão. Boa tarde. O termômetro é as redes sociais, né, Mal? E também tem o nosso site da rádio, que está também ao vivo agora. E você, por sinal, está falando muito bem, que está dando uma audição bem legal. Enfim, a Ivete Carvalho está se acabando de dar risada, não entendi. Abafa. E batendo palmas também. Ivana Barbosa, por isso que te amo. Valéria Rocha colocou que esses assuntos são bastante pertinentes, que se faz necessário estar sendo argumentado. Vou pedir agora para... Teve mais pessoas, porque eu estava esperando um momento propício. Então, como estou com curiosidade para saber o que você quer falar aí, então segura aí um pouquinho. Por favor, Vini, com você. Dani, que está aqui ao vivo. Leda Montes falou aqui que para avisar Maurício que ama muito Maurício. Isso é tímido, Não, maravilha, né? Ele não consegue falar. Vamos lhe botar aqui para estagiar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Muito bem. A gente retoma aqui agora. A importância desse tema, meu povo que está ouvindo, nos prestigiando, é para criarmos essas discussões mesmo, que ela saia do óbvio. Dia 20 de novembro, vamos discutir a consciência negra. E digo mais, viu, professor, se alguns nem sabem que é a homenagem ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, né? Você está entendendo? Então, quando a gente traz essa discussão, não é que a gente seja melhor que ninguém, não. É para que todos tenham conhecimento e tenham poder de fala. Entendeu? E quando observarmos na sociedade, dizer assim, não. O que eu conheço da história, o que eu aprendi em sala de aula com o professor Maurício, o que eu ouvi na rádio GDG, tem uma outra conotação. Porque aqui a gente está pesquisando, a gente está dando a possibilidade daqueles que ainda não têm esse conhecimento, estar no famoso Google. Será que Maurício está falando essa realidade? É verdade? Porque é verdade. Olha, gente, eu tinha uma visão diferenciada. E vamos fazer isso. Vamos, meu povo, procurar estudar, ter conhecimento, porque assim se abre uma discussão coletiva para dias melhores alcançarmos. Muito bem, professor. Como você trouxe aí a transversalidade, a nossa bendita BNCC, ela, né? É contigo mesmo. É contigo mesmo.
Como a BNCC sinaliza o tema? Assim, a BNCC ela coloca lá que você tem que trabalhar com a diversidade, né? Essa diversidade ela não deixa muito clara qual tipo de diversidade é esse. Isso. Se você. Porque a BNCC, as orientações do próprio MEC, e aí os currículos são todos montados a partir da BNCC. Em particular a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, Isso. ela traz justamente uma discussão direcionada a o que a gente já sabe. Né? Um trabalho que já é feito rotineiro livresco. Porque o problema também não está unicamente no dispositivo BNCC, mas na formação continuada desse professor que está na sala de aula. Você pode trazer as BNCC da vida, as leis da vida. Mas se você não traz uma formação continuada para aquele que está no ponto da sala de aula, ele não tem condição de discutir. Então por que ele não muda? Por que ele continua com as mesmas discussões? Por que ele continua pintando os meninos sem o menino saber o que está sendo pintado? Ou forçando os meninos a ser pintado sem querer? Por que ele faz isso? Você entendeu? Ele não consegue largar a discussão. Aí para continuar, eu vou voltar aquele exemplo daquele professor. Sim, fale. Esse professor foi convidado para um momento numa escola. Menino. O rapaz falava muito bem, estava nervoso, logicamente é a primeira vez, mas ele está estudando. Então você vê muitas teorias, muitas discussões, muitas outras discussões e outras visões das coisas. Você vê outras discussões e outras visões das coisas. Você não pode condenar a pessoa porque muitas vezes ela tem um vício de linguagem. Não. Sim. Que é porventura de alguns espaços sociais que ele vive. Isso. Entendeu? É assim que aqui eu tenho que falar para todo mundo escutar. Os compêndios da vida, os livros, as linguagens, as coisas difíceis. Isso. O povo não vai entender porque eu vou falar o quê? Se lembra que eu falei O lá povo no não vai início? entender, eu vou falar o quê? Eu falei no início? Porque eu vou Isso ficar aqui é falando uma bonito linguagem, aqui. uma linguagem para todos entenderem. Se eu disser assim, racismo ambiental, o povo vai entender. Agora se eu disser assim, ó, tu que mora lá no gueto, lá nos cantos da renovação da Beira Rio, Isso. sabe por que tu está aí, a tua família está aí? Porque existe um racismo ambiental. Isso. Onde os melhores pedaços das terras da cidade estão patenteadas para quem tem poder e para quem tem nome. Até o nome das ruas da cidade é todo para eles. Aí as pessoas E que entendem. nem pode colocar o nome em vida, né? É. Tem Até esse isso, detalhe você também, entendeu? né? Tem muitos nomes de ruas aí com Uma pessoas pessoa vivas. viva. Então, E são não todas pode. as questões que a gente precisa discutir na escola e Precisamos tornar o currículo, discutir. igual eu disse pra você. Precisa de uma disciplina, porque tem município aí que tem disciplina. Eu preciso de uma mudança de componente curricular, de comportamento, formação continuada constante, para que as pessoas aprendam, para poder as pessoas possam mudar a sua postura. Senão nós vamos legitimar o processo de escravidão, é isso que a consciência humana faz. Ela legitima o processo de escravidão, ela dá uma legitimidade a quem sempre teve poder. É um desafio. Veja aqui na Gandu, cidade do cacau. Onde é que estavam os fazendeiros sempre no topo? Onde é que estavam os trabalhadores das fazendas? Sempre com um facão na cintura. Lá no fundo, lá no gueto, lá na margem. Onde é que estão os meeiros? Não, só aparece quem me pegar a saca de cacau, toda pronta, bota seu dinheiro no bolso, os meeiros estão aonde? Você entendeu? São os donos do poder. Por isso que muitas vezes não é colocado, porque as pessoas têm medo de falar. Medo de dar nome. Tem que dar nome. No Brasil, preconceito, discriminação. Tem que ser dado nome. Isso. E às vezes o pessoal que trabalha em zona rural, eles não têm nem tanto acesso a comprar o fertilizante. Aí esses meeiros, às vezes, eles vão trabalhar meia, né? E aí o dono das terras, o senhor das terras, que ainda existe o senhor de engenho, porém de outras formas de plantação, né? Tô errada? Aí eu vou te contratar como meieiro. Você não sabe ler, você não sabe escrever. Mas você sabe Seu plantar. filho não quer lhe ajudar a entender ali as notas. E às vezes existem casos e mais casos. Que as pessoas compram ali um fertilizante por um valor, quando vai ver tá duplicado esse valor. Então, assim, até essa falta de informação. Sim, Muitas sim, vezes sim. você percebe que são os negros que são mais utilizados para fazer esse trabalho braçal. E muitos desses negros morrem defendendo seus patrões ali, que na verdade não está sendo patrão, porque nem carteira assina. Entendeu? E eu volto Outra àquele questão. professor. Desculpa você voltar a pergunta. Isso. Aquele professor que fez aquela página daquela determinada escola. Ele foi censurado. Ah, porque a linguagem. Eu digo, que negócio de linguagem? O menino tava... Negócio de linguagem, o menino tá falando linguagem dele, do mundo dele. Dos convívios sociais dele. Vamos aprender a respeitar as pessoas. Vamos aprender a respeitar as trajetórias de vida das pessoas. Quer dizer que Você foi criticado você tem que ter uma linguagem padronizada. de acordo... Você está imaginando? Então, é por esse motivo que tem espaços que eu prefiro não falar mais. Aqui Mas fica você à vai vontade. continuar Porque as falando. pessoas querem Aqui ouvir você vai continuar falando. aquilo que Isso secularmente foi falado. Isso. Né? É.
Eu sempre digo o seguinte, eu sempre espero nos meus stories, Uhum. quando bombam, né? O povo gosta de olhar a vida dos outros, sempre bom nos stories, algum comentário cá do lado. Pra poder, ó, mas ninguém vem, pô, ficar tudo guardado pra si, discutindo nas cabeceiras. Não Aí pode. perde de você produzir Não conhecimento. pode, não Meu conhecimento pode. se dá na contrariedade das coisas. A das Dailton questões tá dos na pontos. sintonia aqui, conectado, parabenizando pelo debate. Valéria Rocha diz, infelizmente a minoria rica que se acham maioria não gosta desses esclarecimentos. Tá aí a resposta para tudo, né? Poderia até fechar o programa aqui agora com essa fala. Ivana Barbosa disse, parabéns, querido amigo Maurício Santana, por falar fundamentado em um assunto tão importante. O psicólogo Zon colocou, perfeito programa, Maurício é nossa referência. Não, mas Renildo é suspeito, né? E Então, Leda Zon, Montes maravilhoso. botou, tá maravilhoso. A Leda Montes. Uhum. Pois. Então, que bom que a nossa comunidade que está acompanhando, né, está gostando. Isso nos impulsiona a trazermos mais vezes um professor Maurício Santana para discutirmos esses assuntos que, por vezes, ficam velados, né, professor? A gente precisa, na verdade, precisa de um dia para eu estar aqui com vocês. Qualquer um outro momento a gente vem, a gente discute, né, outras questões, outras Isso. variáveis. Porque aqui é só uma sensibilização da própria discussão. É um repensar, né? Eu preciso voltar para repensar as minhas ações. Né? O que é que eu estou na efetividade da sala de aula fazendo? Como é que meu aluno vai enxergar aquilo ali? O aluno é gente, ele é gente pensante também. Ele coloca suas opiniões contrárias ou a favor. E aí que a produção... Você imagina só que a produção do conhecimento fosse todo mundo falando a mesma coisa? Não existe Qual o sentido que necessidade. teria, Por né? isso que aqui cada programa tem o seu perfil e quando a gente, né, Pro, a gente tem as reuniões, a gente sempre fala assim, ó, o programa da Pro Angelita vai falar de educador para educador e de educador para o povo. Porque aquilo que Maurício às vezes não pode falar em sala de aula por questão do componente curricular, o que não pode, o que pode, não é isso? Agora sim, eu vivo num momento que eu não preciso, eu não fico preocupado com o que eu não posso falar, não. Viu? Não é Mas Porque eu não posso infelizmente, inferir os direitos colega, humanos, isso. respeito os direitos humanos, a figura da personalidade do outro, o respeito à profissão, seja religiosa como social do outro, mas tem questões que eu estou lá para tocar nesse calcanhar de Aquiles. E talvez seja justamente essas questões que deixam as pessoas às vezes preocupadas. O que é que Maurício vai falar? É, Né? O que é que Maurício Ele vai dizer? pensa Eu costumo dizer assim, é também. melhor não perguntar. Se perguntar, eu vou falar. eu vou responder. Eu vou responder. É. Né? E pode ser contrário àquilo que você secularmente Acredita. teve como verdade. Ou Ou acredita. quer acreditar. Ou quer acreditar. Isso. Essa A é gente verdade. precisa tirar essas fases de autoajuda e de efeito, que o povo, os experts de Instagram, que eu não tenho Facebook, só tenho Instagram, os experts dessas redes sociais, eles postam sem saber o que está postando. Né? Vocês sabem porque assim, a gente precisa buscar as verdades. Saiu aquela reportagem, quem que botou aquela reportagem? Isso, qual a Saiu, fonte? qual é a fonte? Isso. Quem é que disse? Por que disse isso aqui? Eu prefiro Né? não postar. Entendeu? Se eu não tenho É uma melhor, fonte, alguém exatamente. questionou assim, a GDG até no grupo, a Angélica está no nosso grupo, não fala notícias e tal coisa. Gente, a gente está falando de pessoas para pessoas. A notícia ela é importante, mas tem que ter fundamento. Aconteceu isso, onde foi, com quem foi e por que foi. Como foi que aconteceu isso? Não pegar o copia e cola e que venha a ser uma repetição e um problema. E graças a Deus a gente está conseguindo alcançar um E é público. por isso, Vi, mais nessa Maurício e diferença, Vene, né? Que a GDG ela tem é uma outra visão de mundo. Porque se fôssemos seguir à risca outros modelos de programa, você estava aqui impostado, não é isso? Não Sim. vim, não queria vir. É O povo é assim, acostumado a me ver de terno, eu quero terminar E, aquela ó, coisa normal, natural, vou ficar falando naturalmente. Engessado aqui não, aqui a gente roda Não a cadeira, aqui a preciso. gente bate na mesa. Uso minha Aqui- pantufa, que eu vim de Isso. pantufa. Aqui, tranquilo. Não tô nem aí, é bermuda. Você tá entendendo? Porque a gente está Até o William Bonner tem a bermuda Isso. ali. Que é o gandu da gente, tem que ter cara do gandu da gente, né? É. O gandu da... Essa Até é isso a você tem que ideia, ter preocupar, essa até é a isso você tem que ideia. ter cuidado, né? Isso. Porque você fala que é o gandu da gente, mas quem é a gente? Somos nós, né? Quem são essas pessoas que você quer alcançar? Isso. Aquele que limpa ali a praça, que o outro suja e que às vezes nem agradece. É o trabalho dela, é o trabalho dele, não. As pessoas precisam ver as vozes, a Entendeu? pessoa que está lá. Curioso, que eu tenho uma Creuza, uma varredura de rua. Amo. Gente, Crescia. coloca pra trazer essa coisa aqui, Vou- tá? A Creuza, ela vendia acarajé lá na rodoviária e vendia geladinho.
Naquele tempo que menino podia trabalhar com 8 Isso. anos, 9 anos, e a mãe não era presa. Isso. Aí, resultado, Creuza vendia acarajé, eu passava uma fome desgraçada. Aí Creuza me dava acarajé e eu sempre levava um livro, uma coisa pra poder Isso. estudar. Naquele tempo a gente perdia de ano. Aí Creuza dizia assim, ó Maurício, um dia tu vai ser gente grande. De que é gente grande, Creuza? Tu vai que tu estuda. Porque a mola propulsora, eu falei para meus alunos, falo para meus alunos todos os dias, a mola propulsora do desenvolvimento social, de gente, a gente que não tem herança, não tem mais herança, né? Isso. Então é melhor estudar. Porque a criminalidade, o máximo que os meninos passam é 23 anos, morrem. Isso. Né? É. Prostituição de menina não dá mais, não dá jeito, Não porque dá, a região não. piorou. Não vai estudar. Não, Eu falo assim mesmo, vai estudar. As pessoas precisam ouvir assim. Isso, Gente, fica muito Leda legal. falou isso aqui. Leda A falou? sua linguagem é uma linguagem real. Então é por isso que é gando da gente. Então, às Exatamente. vezes, tem pessoas, essa rádio eu tô achando estranha, né? Diferente, gente, a comunicação está evoluindo. Então, ou você abre o seu entendimento pra. Não, tem que ser desse jeito, porque o menino que tá ali do outro lado Ele quer tá com entender. o celular na mão. Você imagina se criança agora estiver ouvindo e dizer assim, é Maurício, não Já é o disse. segundo. Já é o É segundo. Maurício que tá lembrando de mim. Você vê a raiz. Entendeu? Porque assim, onde é que estão as figuras negras de Gandôs? Um grande povo não conhece. Quem era Dona Obarda? Povo, quem é Dona Obarda? Pronto, ninguém sabe quem é Dona Obarda. Um dia eu cheguei na Analiso Leal, tá construindo agora a casa da Dona Obarda. É Dona Obarda, Dona Obarda, a irmã faleceu. Então venderam pra alguém pra estar construindo. Eu digo, meu Deus, como é que eu destruindo aquela casa da Dona Obarda? Que eu vi, aí o povo, Dona Obarda já morreu, não sei o quê. Sim, a Dona Obarda era uma grande rezadeira de Gandu, né? Isso. Então, onde é que está essa figura negra? A participação dela, né? A participação de seu Mário, seu Júlio da Acarajé, isso, para a cultura sim, afro-brasileira de Gandu. Professor Onde é que Metério, estão, né? né? Tem o professor Metério, professor Geodásio, que é um dos pioneiros, Isso. ficava aí Janaíra, que procurando na brilhou aqui. pista uma Uhum. vaga para poder fazer faculdade lá em Isso. Santo Antônio. Isso. Então, onde é que estão essas figuras? As pessoas precisam memorizar. E a gente cai Isso, num concordo. erro muito grande, porque assim, ó. Dona Andelina, mãe do saudoso João e José Sapateiros. Sim, Um dia eu perguntei, sim, alguém sim, falou, sim. quem era João? Quem? Eu Sim. falei, João, na militância de 98, 95, o João conseguia tirar os jovens de caminhos errados, da bebida, faleceu, mas era um jovem que ele viajava, ele chegava aqui, Gandu precisa evoluir. Eu sou daquela juventude que sentava com o João Pra discutir. pra discutir, que chegava ali e colocava o sapato. Quantas pessoas agora estão tendo referência disso? Poxa, eu fazia isso, falava do Bahia, do Flamengo, sem briga, e colocava ali o sapato pra consertar. E o João falava, gente, eu ainda sonho ver o Gandu com esse jovem, essa molecada aí no futebol, isso e aquilo. Então, assim, é esses negros que a gente quer Lembra retratar, de quer ser trazer, João. pra A gente dizer, ó, eles precisa, a existiram, gente existem, precisa né? trazer esses corpos, né? Isso. Esses corpos Uhum. identitários que eles não aparecem nessa configuração dessa Gandu. E falando de história, aquele desfile do 7 de setembro de 2000 e... Foi sobre Gandu, 60 anos de Gandu? Isso. Foi o melhor 7 de setembro que eu, nos meus 50 e poucos anos, Sim, já sim. assisti. Porque você, junto com a equipe da secretaria e os professores, né, conseguiu trazer todas essas figuras Isso, que a foi gente está trazendo aqui. interessantíssimo. A lavadeira, o... Tinha outros que a gente não se pôde trazer, porque tinha polêmica. Tem essa questão da história. Tinha outras. Tinha outras. Mas não pode Que trazer. chocaria essa cidade, mas não pôde. Não pode trazer. Ainda tem isso na história ainda. Ainda tem. Tem. Pô, tem muitas memórias em Gandu. Né? Tem muitas memórias em muitas ruas que tem uns nomezinhos prontos. Que a gente já sabe quem passava por ali, o que Quem fazia. passava, né? Até o solado do sapato o povo conhecia. Pelos Cala a boca, precisa trazer essas histórias, né? A gente precisa trazer. Porque assim, falar da consciência negra, falar do negro, falar da trajetória, eu também falar da universidade de Gandu. Isso. Eu trazer as figuras que fazem parte da história de Gandu. Isso. E que são a maioria afrodescendentes. E é por isso que a gente lhe Porque são convidou. afrodescendentes. É Então, por isso que eles nós estão lhe aqui. convidamos. E aí as pessoas olham e começam a perceber que elas também podem estar, que elas também podem falar, que elas também podem chegar onde bem quiserem. Inclusive, um aí que é bem polêmico trazer aqui, já falaram, você vai levar e falaram assim, Viviane gosta de polêmica, não é polêmica. É a realidade. Quem é Maurício? Quem é fulano? Todo mundo tem sua história. Todo mundo tem. Entendeu? Então assim, a gente tem que respeitar a história do outro, conversar, entender o porquê disso, o porquê daquilo. Mas entendeu? não camuflar. Isso. Não. Né? Não esconder. Isso. Que esses jovens, olha bem, esse programa aqui, ele tem uma leveza de discutir as coisas, levando do vovô ao
a criança. Uhum. Porque eu tenho certeza absoluta que quando terminar o programa aqui, muitos avós vão ter que responder quem foi que foi seu João. Dona Obarda, do Eliseu Leal. do Eliseu Leal, certo? Porque a gente precisa trazer para os nossos filhos, para os nossos netos, a raiz da sua origem. É muito fácil. Aquela senhora que vendia cana lá Isso. na cidade, que eu esqueci o nome aqui agora. Aquela cana de rolinho, que é aquela casa, a próxima casa de Crispina, a próxima Crispina, diretora do Polivalente. Ali também são figuras caricatas, figuras importantes, históricas Aquela da costureira cidade. que mora próxima a ela, né? Exatamente, também. Quem nunca fez fila para entregar a costura? Mas é isso. Então, Reine assim, cabeleireiro que foi embora, agora assim, ele as voltou, pessoas, né? elas Doente, perdem essas né? memórias, né? Dona Gedália, Elas né? perdem essas memórias dessas pessoas que constroem a história. E outra coisa que Sim. é gravíssima na história, né? Porque é secular da história. Ela gosta de... A história positivista, que é a história que é escrita desde sempre, ela tende a querer enaltecer algumas figuras em particular. E aí é preocupante porque, assim, ao invés de a gente homenagear essas pessoas em vidas, né? Com a sua própria... Quando está ali podendo receber aquele prêmio ou aquela condecoração, a gente não faz. Se elas morrem, depois a gente vai lembrando. Isso não é possível a gente. Porque antes, olha bem, antes a gente tinha aquela redoma que o conhecimento era, né, para poucos. Hoje, graças a Deus, no século XXI, ainda não é fácil. Mas nós temos, né, um acesso, ninguém sabe se tem uma permanência, mas o acesso a gente tem, né? E a prova disso é você, eu, entendeu? Quem é Angelita, né? Que veio de um povoado de Água Preta, né? Que entrou, teve acesso à academia já com 30 e tantos anos, mas que não desistiu. Maurício Santana, você me emocionei quando você me falou do bendito do geladinho e do acarajé. Já vendi. Aí eu vi detalhes. Você não sabe. Eu acho que você não sabe dessa da minha história, se eu contar você. Você começa a chorar aqui, como diz um amigo meu, de catar. Se contar pro cocheiro que chora burro. Mano, o quê? Não queira saber histórias e memórias. Eu não quero, não. Mas é por isso que o GDG dessa liberdade é sacar. A gente já tá se sentindo assim no bate-papo. Mas cuidado que tem horário, não queria ter horário. Falando nisso aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Valéria falou, sei que pode não ser o momento, mas Maurício, qual a sua opinião sobre a professora E.M. Piau, que foi repreendida por sua atuação em aula? E botou assim, menino Adailton, lembrei da minha professora da terceira série de Nova Bispo, lá no centro, né, de ensino da Luz e Amor, no bairro Birreiro, mestre Geodásio e Emetério Neto também. Porque são pessoas, são professores negros, são professores os pioneiros do processo acadêmico, né? E são professores que estão sempre na ativa. A professora Jandaíra é uma professora também negra, que se identifica, que tem várias participações em várias questões da causa, escritos também. Então, assim, a gente precisa trazer à tona essas discussões. Com relação ao que a Valéria está trazendo, que a gente pode ser uma pauta de um outro programa, a gente discute com mais tranquilidade, mas eu vejo que a gente vive um momento na história do país em que a gente tem que ter medo do que vai falar, sem imaginação. Você tem que estar na sala de aula, tem coisas que você pode falar, tem coisas que você não pode falar. Mas tudo isso é uma conjuntura do país, a querida Valéria, que está prestes a passar. Eu espero. Eu acho que daqui a um tempo você passa. Porque assim, ó, a gente tem os princípios educativos, né? E a gente fica baseado nos direitos humanos, você não pode infringi-los. Não pode faltar com respeito do outro. Mas a partir do momento que eu sou recenseado de não poder falar o que eu tenho que falar, que eu tenho que discutir as pautas discursivas de um conteúdo, que aí entra a discussão da transversalidade, que é o que é a transversalidade de um conteúdo, né? Para que os índices entendam. Eu discutir aquele conteúdo academicista, aquele assunto que está ali no livro, outras questões que eles não são evidenciadas, mas estão correlacionadas. Então, acredito eu que a professora estava numa dessas pautas. Né? Foi Salvador, viu? Salvador. É noticiário no país todo. E não tem só isso não, tem vários outros casos. De professores que são invadidos. Hoje eu vi professores que são trocados da prova do Enem por policiais. Por agentes de polícia federal em determinadas escolas do país. Então assim,
são situações que não é nossa pauta, que a gente precisa trazer. Então, é isso que é a escola. Com todos os Você cuidados. entende? Então, assim, a Isso. escola, ela não é um laboratório de reprodução daquilo que foi patenteado como verdade. A escola, as inconsistências existem também. As discordâncias existem também. A escola é um palco de produção de conhecimento. Produção de conhecimento secular, mas que pode também ser questionado, colocado em evidência. E quando a gente coloca em evidência essas conjunturas que vai transversalizar o conhecimento, as pessoas entram em choque. Justamente porque eu li um texto que é interessante, acho que responde a própria Valéria, né? É um texto de um professor da UFRN, que ela disse o seguinte, o professor vinha trazendo um texto interessante, que era o brasileiro médio. O brasileiro médio é esse brasileiro que concorda com tudo que está posto aí pelo governo federal. Porque isso que o governo faz é aquilo que ele queria fazer, de fato e de direito. Então isso eu respondo ela. Então sempre existiu essas pessoas sempre estiveram na sala de aula, sempre estiveram na sociedade. Mas apenas elas não tinham a coragem de botar para fora tudo isso. Então elas colocam porque ela vê um chefe maior, né, da nação, trazendo essas discussões com toda tranquilidade. Então por esse motivo que as pessoas se tornam mais assim, né, mais desumanas. Elas têm um proselitismo religioso muito forte. Isso é uma coisa que implica também nas discussões, entrava as discussões. A sociedade é uma sociedade muito rígida, patriarcalizada, ela é muito verticalizada. Então essas questões, elas terminam trazendo desencadeando outras questões. Mas é uma pauta para outra discussão também, né? Mas Para não esquecer dos 30 funcionários, né, que pediram demissão do Enem. Porque da ditadura, né? Mas... Seria um acordo da Brasil agora? É uma outra pauta, a gente traz uma outra pauta. A gente traz uma outra pauta, a gente traz uma discussão, né? Com outras pessoas. Porque também essas questões, eu gosto muito quando tem uma outra pessoa, até com uma vertente diferente. Porque isso é que produz conhecimento. Porque muitas vezes você está falando, tem outros que não tem coragem de vir aí dizer. Porque eu sempre digo, né? Se questionar, tem que chegar e vir com substância. Vir de lá para cá querer contra-argumentar em falácias, né? Em dados né? Que não em tem fake news, que tem sustentação. sustentação. Não é muita produção, né? Não é muita, a discussão ela não avança. Aí você termina até dando direito do outro, ou não, tu tá certo mesmo. Pronto, isso é a conversa. Mas é uma outra pauta, a gente pode trazer outras pessoas também para discutir. Quando você fala das vivências, eu me recordo que assim, alguns colégios bem na década de 80, o aluno negro ele tinha que ficar a apresentação. Quem nunca dançou aquela da primavera, cheia de flores na frente, os desfiles, os negros, quando chegava a participar, teria que ficar no final. Na frente era sempre as menininhas com o rostinho mais bonitinho, pra disputar a rainha da cocada, a rainha não sei o quê. Os tabuleiros, Eu me recordo que vida. minha mãe Fazia fazia... pega as fotos de gandula da década de 70, 80, da garota Coca-Cola. Aqui tinha, né? Garota Fanta, da garota não sei o que, não sei o que. Pega tudo pra tu ver. Não, mas é verdade, tinha. Eu tô falando sério. É porque vocês estão dando risada? Não, você foi... Mas é verdade. Essas menininhas eram todas as donas do cacau. Isso. O povo do cacau, é. Quando o povo não era o filho do dono do cacau, estava com o povo do cacau. Isso. Que eu não vou trazer aqui a turma, né? Se quiser, a gente embora também. Agora. Mas vamos finalizar, porque eu tenho um compromisso. Nesse Pois assunto aí, eu me recordo que minha mãe fazia, e até hoje faz cocadas. Sim. E aí a escola que eu estudava, ele disse assim, Viviane, tem uma vaga pra você ser a rainha da cocada. Ai, pense em você. Sua mãe tem que mandar uma cesta recheada de cocadas. E minha mãe na cocada e outras na parte também da culinária. Minha mãe ficou 3 dias ralando coco, cortando, fez aquele banquete de cocada, achando que a filha ia ser rainha da cocada. Quando eu cheguei lá, foi outra colega. Simplesmente pegaram minha cestinha de cocada e eu fiquei lá no canto sentada. Porque, além de ser negra, cabelo black, que já era aquela raiz de cabelo mesmo. E mãe fez aquelas trancinhas achando que a foto ia ficar perfeita. E minha carinha de decepção foi muito grande. Então, Eu imagino que as crianças... Você imagina... Imagine quando você vive decepcionada. Tem até um teste, que é mundial esse teste, de vários países, né? Você pega umas crianças, que criança... É muito difícil a criança mentir, né? Tem umas mentirosinhas, mas é muito difícil, né? Diz que bêbado, criança e velho que fala a verdade, por ter um dito popular, né? E aí fez aquele teste com criança, pegava aquelas brochuras de crianças
asiáticas, negras, brancas, e botava para as crianças que eles observarem e dizer quem elas achavam que era mais bonito, enfim, a mais feia. E a mais feia sempre era negra. E até minha criança negra não queria ser nunca aquela bruxura negra, ela dizia que ela era a figura branca. Porque as crianças já nascem ouvindo. As histórias elas não são evidenciadas, não são colocadas. Como é que vai se achar protagonista, né? Eu mesmo, minha professora, ela me disse assim, vem cá, Maurício, você tá pensando, eu gostava de dramatizar, né? Minha escola aí, aqui da cidade. Aí a professora foi assim, vem cá, você tá pensando o quê? Que você vai ser ator da Rede Globo? Você não vai ser ator nem de televisão preto e branco. Eu digo, a professora acabou com minha vida. Ela disse isso é desgraçada, essa imaginação. Vai estar na GDG. É brincadeira. Está nas lives da vida. Tem uma Tem pergunta cuidado. aqui pra ele e eu me recordei que no São João do Polivalente que teve desfile, a professora Adriana, eu posso falar o nome dela agora sem problema nenhum. Contando esse caso, ela se acabou de rir, ela fez, ei, e eu era loira do cabelo bem pouquinho, me arrumar tudo pra fazer também, ser a rainha, dormir e na hora H, não deixaram, foi lá. Eu falei, pronto, realize seu sonho hoje. Então ela realizou o sonho recente lá no Poli. E o Adailton fala assim, Maurício, o que te impulsionou a se diferenciar e buscar a ser o que você é e representa hoje? Rapaz, é uma questão de personalidade mesmo. Acho que essas questões dessa diferenciação que o indivíduo tem é muito particular dele, né, Adailton? Mas ao mesmo tempo você vai estudando e vai percebendo que você não precisa ser igual a todo mundo. Tem que ter algumas pessoas que são diferentes porque são diferentes. Isso. Né? Não é você ser diferente porque assim, não é a forma como eu falo, que às vezes a pessoa até ri, e na sala de aula é assim, em palestra é assim, nas discussões são assim, mas é porque é característica minha. Mas a grande parte do que impulsiona a gente é você querer ser livre. É você adentrar aqui, estou com boné, mas só que isso aí não tira a minha qualidade de estar aqui. Não. Você entendeu? Então assim, olha os estereótipos. Você vai assim, É. você não vai passar em casa para poder botar... Não, eu vou assim. Eu estou no programa que eu Seja tenho vontade. bem-vindo. Sim, O modelo sim. que propõe o programa, pelo menos no que eu vejo por aí, que é diferente. Se eu chegar lá e ele não for diferente, é o problema dele. Tchau. Você entendeu? Então assim, é justamente o que motiva a gente, porque a gente percebe que o estudo é a mola propulsora para o desenvolvimento social de qualquer Muito aluno bem. pobre, qualquer negro, pobre de periferia. Muito bem. É a educação. E nós temos vários exemplos na cidade. Vou ilustrar para poder não pecar nos Isso. nomes. Então, ao mesmo tempo, essa diferenciação, ela também vem do próprio indivíduo. E nós temos várias outras pessoas que têm Temos. várias outras discussões para trazer aqui para vocês, mas que a performance é diferente. Porque é característica daquela pessoa. E a gente tem que respeitar. Com certeza. As pessoas não vão olhar para dizer assim, ali ele está fazendo uma figura. Não. As pessoas não vão dizer assim, Maurício está ali fazendo no programa uma figura caricata só porque é do programa. Não. Vestir um É o- blazer, não. Já sabe que eu não vou vestir. Entendeu? Já sabe. E- Eu vinha todo arco-íris, depois eu digo, não, hoje não. Pô, É. né? Hoje eu vou deixar eles um pouquinho mais. Eu vou com rosinha básico. Isso. Na próxima vez eu vou todo colorido. Trabalhado. Todo trabalhado na cor. Poderia vir com turbante também. É. Não, aí eu seria caricato. Aham. Isso. Aí seria caricato. Porque assim, ó, Gilvando usa. Gilvando não usa. Gilvando Assunção, Vi- ele e a não Vi- usa como caricatura, é como Não. identidade Isso. dele. Olha que interessante eu tocou aqui agora. Assim. Aham. Permita, Gil, se eu por aí ouvir, né? Eu preferi Ele seu é nome. amigo. Porque ele usa, não é como caricatura, é algo dele. Dele. É um pertencimento dele. Se eu coloco, Acho que se eu Ian coloco Blum é uma, muito que usa se eu mesmo, coloco um assim. adorno daquele, eu estou colocando uma caricatura. Você entendeu? Você tá entendendo as discussões, Angelica? Aham. As discussões são particulares. As discussões são particulares. Uma vez eu usei, foi Outubro Rosa, eu usei. Isso, você não pode Eu usei o rosa. Tava com cabelo black, eu tinha pouco tempo tava usando já o black. E usei um turbante rosa, Sim. porque pra segurar o black, Outubro Rosa é uma forma de chamar a atenção também da mulher. E eu fui questionada, você não é evangélica, tá usando turbante? Eu falei, e vai mudar meu credo religioso se eu colocar esse adorno aqui? Aí fui apresentar o evento da consciência negra em um colégio. Eu estava apresentando ali, eu estava tava usando a É caricatura uma do caricatura evento. ali. Então, assim, como eu sou apresentadora, alguns lugares eu tenho que vestir a altura do evento. Mas naquele momento eu decidi usar um turbante rosa para chamar a atenção da mulher e meu black. Eu sou o que eu sou e
Tranquilo, Enfim. e infelizmente as pessoas não estão abertas. Eu volto àquela fala que a gente... Eu disse que eu não ia falar nada A hoje. gente, não, mas aqui é uma conversa aberta. O que a gente precisa? Levar a possibilidade do outro ter conhecimento, Uhum. defender a sua posição, como o Maurício já falou aqui, mas sem tirar o crédito do outro, certo? E aquilo, tem uma fala sua que é fundamental. Uma coisa é você falar de teorias, porque o que vale mesmo é a prática. A gente pode até teorizar, mas o que faz do exemplo é a prática. Uhum. Quando convido Maurício Santana para estar no Diário Pedagógico, primeiro porque eu tenho referência do que ele é. Sim. Para a gente tocar no assunto que para alguns é tocar o dedo na ferida, é preciso a gente ter o quê? Coragem e conhecimento de causa, porque senão se perde. Você percebeu aqui que a gente não segue roteiro, né? Sim, 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 sim. Não existe botar aquela coisa bonitinha. Padrão, né? Não dá, porque aqui a gente vai trazendo. E só quem domina isso é quem tem conhecimento. É o conhecimento que te dá a possibilidade de você ir por várias vertentes e não fugir do tema principal. Porque Não. até agora nós estamos falando de cuidar e educar e de trajetória. Quando você cuida, quando você possibilita ao indivíduo ele se educar para uma sociedade que pode estar exigindo dele várias posições. Quando se fala de trajetória, foi o que você trouxe aí. Eu vou confessar aqui que eu não me lembro de Dona Obarda. Mas eu me lembro de seu João Sapateiro. Eu me lembro da moça dos rolinhos de cana. Sim. Que a gente ficava Vovó Gela. esperando o dinheiro pra gente comprar. E ela cortava assim, Exatamente. então, né? Uma maravilha. Exatamente. Viu? As meninas da cocada que a gente não tem mais. Aqueles meninos vendendo cocada. Você falou do geladinho. Chegou a me encher a boca de água aqui porque nunca mais tive a oportunidade. Mas olha. E essas de Cleusa, vamos voltar para a Cleusinha, que é uma pessoa que tem uma história, tem um carinho, tem um respeito pelo que ela faz. Ela é uma querida, porque eu não conheço ninguém, Gandu, que diga assim que não gosta de Cleusa. Por quê? Porque ela não se sente vítima, continua trabalhando, mudou de posição, certo? Que antes vendia o acarajé, hoje está em uma outra função, mas continua acreditando que o trabalho e a honestidade é o que te leva a você acreditar em você. Complementando aqui a Dailton Souza, eu conheço esse cidadão que foi meu aluno e vou confessar aqui. Eu tenho um trabalho desse moço de história de 1996. Me lembro quando eu pedi um trabalho de história para falar sobre a civilização francesa. E bem poucos me entregaram. Tenho até hoje. É um caderno vermelho, todo trabalhado naquele papel de pelúcia. Quero de volta agora, Maurício. Aí ele foi sofrido, né? Porque a gente nem poder comer. Só fiz isso aí e você foi pesado na solicitação. Eu passei uma fome de fazer aquele trabalho todo pra você poder perder de ano. Porque aqui tem perda de ano, né? E aí, quando eu abro aquele material, eu fui, primeiro, a grandeza, o cuidado de fazer. Certo? E quando eu fui passando folha por folha, eu me lembro, era o coordenador Paulo. Eu desci e encontrei a professora Maristela e o professor Paulo. Eu disse, gente, olha para isso aqui. É o que ainda faz a gente estar em sala de aula. Porque eu tinha tido outros babados antes na sala. Está vendo o que é que nos faz nos mantermos em sala de aula? E aí eu fui acompanhando o seu sucesso, porque hoje vê Maurício Santana, diretor de educação do município, professor de história concursado pelo Estado, respeitado pelo profissional que é, pensa que foi toda essa maravilha.
Mas como ele trouxe bem aqui, se for mexer muito, dá Dá pra escrever um livro, né? Esse mulher falou que tem. Eu não tinha um livro. 96. Deveria ter um livro de cabeceira. Os dois lados de Maurício Santana. Você não imagina que eu não via por aí. Pronto, Angelita, no último ano, 2001, que a gente concluiu, não foi ensino médio. Sim. Quando eu vim de Jaguará trabalhar na extinta Rádio União, eu tive a oportunidade de ser colega dele por 3 meses, que eu já vim no 3º ano estudando no mês de setembro. Sim. Então eu só vim, planejei a formatura toda durante os 3 anos lá em Jaguará e realizei aqui em Andu. Então Maurício foi meu colega e tive a oportunidade também de ser aluna de Maurício na faculdade. Foi uma disciplina sobre história, a história da pedagogia, mas foi... Sim. Pois é. Ele fez todo mundo ficar gelado. Foi a única prova na faculdade que as meninas professoras gelaram. Não querem dupla, todo mundo individual. Depois ele deu a volta e disse, pode ser em dupla. Pois é. Então a gente está trazendo esses assuntos para lembrarmos o dia de hoje, né? Que Zumbi do Palmares foi um guerreiro que, independente das suas adversidades, nunca largou, que hoje é moda, né? Não largar a mão de ninguém, mas Zumbi já vem trazendo há séculos. Sim. E que foi tão corajoso que é preciso ter coragem para você enfrentar e tocar em vários assuntos, né? Quando tudo parecia contra ele, mas ele encontrou coragem para lutar pelos seus irmãos, ao ponto que perdeu a vida. Então é muito fácil hoje a gente dizer, o dia da consciência negra. Mas quais foram as causas, os derramamentos de sangue que gerou essa data? Que, como disse meu filho, ele fez assim, o Brasil teria que viver mais 1000 séculos para reparar as atrocidades que fez com os negros, com o seu povo. Eu trago aqui muito rápido, tem Zulu Araújo, que é um arquiteto de Salvador. Anos atrás ele foi para a África do Sul para saber a sua origem, o DNA dele. E quando ele encontrou, ele perguntou ao rei, por que nós fomos vendidos se eu sou o seu irmão? Eu li, e eu tenho que terminar de ler esse artigo, mas o que me chocou foi ele ter essa coragem. Ele é um arquiteto, Zulu Araújo. Ele teve a coragem porque ele precisava saber. E como você disse, eu duvido que alguns historiadores tenham essa coragem de buscar de que linhagem da África você é, né? Eu não sei. Por que isso? Porque não foi incutido em nós, Maurício. Certo? Mas graças a Deus que eu tenho um Maurício Santana da vida, né? Que está despertando no professor que o que a gente vive hoje ou traz durante o tempo todo. Aí eu pergunto, eu vou perder algum sorriso. Não é o professor, é todo um arcabouço, é toda uma comunidade. Entendeu? A gente tem que trabalhar isso de vivência e não de teoria. Professor Maurício, estou muito grata, mas grata mesmo, pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo querer fazer, porque isso é um trabalho de política pública que você fez hoje aqui. É um ato político. É um ato político. Um ato político. Entendeu? Porque às vezes as pessoas pensam que falar de política é fazer politicagem. Não. O que a gente está fazendo aqui é um ato político, trazendo conhecimento, problematizando situações que muitos têm medo. Então, muito obrigado, meu querido. E a gente já deixa sempre um cantinho aqui de uma agenda para você, viu? Eu sigo um escritor e filósofo que é Tiago Teixeira, da PUC, de Minas Gerais. Hoje ele fez uma postagem interessante. Eu vou ler essa postagem dele, que eu até postei na minha rede social. Onde ele diz o seguinte: demarcar a importância do 20 de novembro tem a ver com a disputa de narrativas e com a desconstrução de um cenário ideológico forjado no apagamento e na subalternização de sujeitos negros. Trata-se de uma insurgência contra os sistemas políticos e sociais que, em nome da memória colonial, destituíram a nossa humanidade. É por essa razão que não nos interessa uma consciência humana,
pois o humanismo moderno é refém das práticas de subordinação de sujeitos enunciados à distância dos modelos de sua subjetividade. Os novos pactos de humanidade, o humanismo contemporâneo, precisa e deve passar pela consciência negra e pela indicação da vida de todos os corpos negligenciados pelas práticas de dominação. Então eu finalizo, nós estamos na finalização, agradecendo a todos os ouvintes, a toda a equipe do GDG, e agradeço na figura, né, da pessoa que eu tenho um carinho muito grande, respeito também como mulher negra, palestrante, evangélica, protestante, Leda Montes, que é uma negra, ela tem uma participação muito grande nessa comunidade. Talvez as pessoas não reconheçam, não sabem o papel que Leda Montes tem. Ela sempre me diz uma coisa que é muito forte, que ela gosta de humano, e para mim quem gosta de humano não olha as partes da subjetividade das orientações do que o outro quer tomar na vida. Não. Então eu acho que seria muito justo eu finalizar o GDG com uma fala de Thiago Teixeira, né? Esse escrito muito bem feito dele, e parabenizando a todos vocês na figura de Leda Montes, Perfeito. que é uma mulher negra, uma mulher que tem uma participação ativa nessa comunidade. E que representa sim. Mulheres, homens, crianças, idosos. E mães né? agora, né? E independentemente de várias outras questões, né? De vários outros marcadores sociais que ela representa. Ela gosta de gente. Olha, gente. E aí combina com o Gandu da gente. Isso. Lógico. Vou Finaliza usar, agora vou usar a você. foto dela hoje. Então, Pode usar. E aí eu agradeço mais uma vez a participação. Eis-me aqui para outras discussões, para continuidade dessa discussão, essa discussão muito grande. Não, se me chamar aqui daqui a um ano, eu vou acabar com tudo. Tá vendo aí? Só legitimou que a gente já sabe. A gente discute em outros momentos. Parabenizar também, né? Por toda a tá mandando um equipe. abraço, viu? Silas Sobral, Valéria Rocha, que tá desde o início Ah, com a gente, Silas, Ivonete Rico. sim. Que gostoso ouvir a voz desse menino tão sábio. Foi ela que disse, viu, Vini? Fique tranquila. Eu agradecer muito, viu? Adorei esse programa. Eu tô É a pensando- segunda vez que você vem, né? Na primeira foi o piloto. Na primeira foi o sobre piloto. economia. Foi exatamente assim, interessante. A gente precisa de coisas novas, de novidades. Esse espaço é um espaço tranquilo, plural. Você tem que transformar esse espaço em um espaço plural. Onde as Obrigada. discussões sejam várias outras discussões. Isso. Principalmente aquelas discussões que a comunidade não quer tocar. Isso. É onde as pessoas não querem tocar que a gente toca. Isso. Isso. É o que as pessoas não querem falar que a gente vai falar. Vai libertar almas, na verdade. Isso. Pessoas oprimidas. Tem muitas, assim. tem muitas janelas, muitas portas, gavetas, armários. Tem muitas coisas aí Isso. fechadas. Isso. E só o conhecimento que a mola propulsora de transformação social, ela pode trazer a abertura desses armários, dessas portas, dessas janelas, dessas gavetas, Exatamente. dessas galera. pessoas. O Porque- preconceito, ele tem cor, ele tem nome, demarcação, ele sim. tem demarcação territorial. Uns acreditam que não, mas ele tem. Ok? E no mais, um beijão pra todos. Eu tenho Isso, algum compromisso garoto. daqui a pouco. Mensagem aqui, ó. Mensagem. Não foi. Eu pensei. Ó, Ivonete. Eu juro que eu pensei nisso, por Deus. O que Sei que foi? jura por Deus, mãe. Eu não gosto disso, não. Sim, Mas sim, é que é sim. sério que eu Sim. pensei isso. Sim, que foi. Mensagem para quem irá fazer o Enem amanhã, professor. Eu pensei nisso. Mensagem, né? Mas... É, Ó, faz com a sua É uma ressalva. questão tão polêmica o Enem. Aham. E digo para a Ivonete o seguinte, eu tenho pena dos alunos das escolas públicas, que são os grandes números. Não sei se você viu a reportagem, vocês viram a reportagem, que esse é o Enem mais branco da história. Ó. Isso. É o Enem mais branco das histórias das edições do Enem. E aí vem alguém e diz assim, agora sim o Enem está com a cara do governo. Aí eu tenho medo. Assustador. Por que assustador? Porque o que a gente antes era acostumado com uma prova, com uma vertente, com uma organização, a gente palpitava, a gente sempre tinha alguns acertos. A professora Gardenia Roseira, que é uma expert na questão do Enem, sempre trazia questões assertivas Isso. na área que ela trabalha, que é filosofia e sociologia. Eu trazia algumas questões pertinentes. A professora Leide também trazia, dentre outros aqui. Professora, gente boa no Gandu não falta. Resultado, agora a gente está numa situação de que a redação é um tema livre que todo mundo pode falar. E aí? Como O é que é o faz? livro que todo mundo pode falar? Hoje Isso. minha filha fez assim, minha mãe Bolsonaro assumiu em que ano? Você tá entendendo? Você imagina só. Pois é. Então, é uma pergunta. Qual é? Agora, o que eu posso dar com uma palavra de ânimo, né? Sim.
A única coisa que eu posso falar é boa sorte. Como dizia aquele saudoso repórter, né? O que faleceu lá da Record. Boa sorte. Boa sorte. Não, boa sorte para os alunos. Esperar ver a própria gente analisar e depois, futuramente, projetar as possíveis caminhos que os alunos podem tomar, né? Porque você imagina os alunos da escola pública, quase 2 anos sem aula, quando volta nesse métier todo de que essas aulas, não é que a gente não é o caso de discutir aqui agora. Então, assim, o que eu posso dizer é boa sorte. Paulo Henrique, infelizmente, é uma sistematização. É uma sistematização, uma segregação. O Enem vai ser um retrato da educação do país. Que a gente já sabe qual é o retrato. Vai só acentuar ainda mais a miserabilidade e a marginalidade daqueles que são desprovidos de educação de qualidade desse país. E que não tem a força do entender que não importa de onde você veio, mas onde você quer chegar. E como já chegou o horário do professor Maurício, sim, já chegou. Já passou, né? Já aparece várias vezes. Ele me pontuou, certo? Mas foi E salutar. essa discussão em relação ao Enem, eu tinha convidado uma pessoa que infelizmente não me despachou em cima da hora por razões outras, e eu entendi. Então a pauta dela vai ser discutida por mim, porque seriam dicas, não é isso? Da véspera do Enem. De que forma você vai se comportar e o que você deve seguir, independente da situação pandêmica, né? E todos esses cortes que a gente vem sofrendo. Professor Maurício, eu fiquei muito preocupada, porque na história deste país eu nunca vi uma fala de um gestor nacional dizer com todas as letras: vai ter a cara do governo. Deixa de ser like. Né? Isso é Você já sabe já, assustador. né, qual é a cara do governo. Essa pauta a gente não entra agora. Não. Porque você sabe que com eles a gente não discute. Com eles a gente diz assim, é verdade, Depois tá não deve certíssimo. Eles não Com vão eles derrubar vocês estão live. certíssimos, Estão certíssimos. Isso, pronto. Verdade verdadeiríssima. Vamos ficar Senão com vai derrubar a live. Acabou-se. Acabou-se. É. Mas a gente é uma pauta para um outro momento. Isso. Eu agradeço mais uma vez a vocês e isso que é bom durar pouco, já vou logo dizer, né? Porque é da sua agenda. Porque é da sua Valéria agenda. disse, pode ficar horas que estamos aqui pra te assistir. Um abração, beijão a Valéria, viu? Valéria é uma pessoa, um exemplo também de mulher, né? De militante, Guerreira. de posicionamento político, Uhum. que é uma coisa muito importante para as pessoas, né? É o ato político que ela exerce, independentemente de política partidária. É uma O ato cidadã político pública, é justamente né? a historicidade que qualquer pessoa Isso. tem, é o engajamento que você tem em uma causa que você acredita. Né? Muitas vezes na hora de uma eleição, quando se torna um candidato, tem pessoas que não olham por esse Não, lado. não. E são esses que fazem diferença no pleito eleitoral. Com certeza. Que tem um conhecimento. É que, na verdade, a gente Acho que a gente compreende vai pra 17. que tem pessoas que... tem pessoas que, infelizmente, pensam que elas estão lidando da mesma forma, da mesma maneira, que lidavam politicamente falando há 20, 30 anos, e não é. Mas não é uma pauta também nossa agora. Sim, sim. Finalizo, porque eu tenho que Isso. sair. Pessoal, comunidade ganduense, povo da minha cidade, como é bom a gente ouvir o ouro da terra. Porque não é mais prata, não. É ouro da terra, quiçá um diamante. Viu? Por que isso? Porque o diamante é feito de quê, gente? De muitos anos, de muita condensação, entendeu? E que um dia a natureza te devolve esse diamante. E quando a gente vai ver essas histórias, quantos diamantes nós não temos na nossa cidade, é exemplo de Maurício. E que, não que ele precise, certo? Porque ele já é uma pessoa por si só, é um só, entendeu? Mas a gente precisa beber dessa fonte, certo? O programa Diário Pedagógico, apresentado pela professora e psicopedagoga Angelita, convidado por Viviane Ferreira para fazer esse programa, me deixa muito feliz, porque eu tenho oportunidades de estar com pessoas como Maurício, como Vene, como tantos os outros que já passaram por aqui. Eu tenho a honra de estar trazendo aqui o meu ex-aluno, entendeu? Que não se conteve naquela situação de menino pobre da cidade de Gandu,
Hoje é Maurício Santana. Então, parabéns! Obrigado, Viu? gente. É rasgação de seda, não. É professora mesmo que vê resultado. Fico muito feliz. Pois. Flores e Vidas, a gente continua aqui com a nossa programação, porque a Proangelita vai dar dicas agora do Enem, mas o professor Maurício vai agora cumprir outra agenda. Isso. Tá tranquilo. Meu querido. Ai, que eu vou ver você. Viu? Obrigado a vocês, gente. Vamos fazer o registro aqui disso. Bora. Tem foto. Tem foto. Quem tá lá de intervalo agora? Ao vivo. Não, tá ao vivo ainda, mas pode só tirar foto sem problema. Avisa a turma aí do Facebook. Tira foto. Sessão de fotos. É. Ah, tranquilo, pode vir. A turma do Facebook aí. Vamos tirar foto. Tô aqui antenada. Tá bom, né? Aqui. Tá bom, hein, Vai. Bora, meu filho. Aqui essa cena que você tem que emagrecer. Ai. Tranquilo, gente, estamos ao vivo aqui ainda pelas redes sociais. Valeu aí o Vini e o professor Maurício pela presença aqui. E segue o programa com a Angelita, dando dicas agora para a turma que vai fazer o Enem amanhã. De volta, tá tudo tranquilo. Estamos de volta ao programa Diário Pedagógico, que agora a gente vai tratar de um assunto que é tão importante quanto o que foi discutido agora. Porque ele dá a sequência do que é buscar conhecimento. E nesse buscar conhecimento nós temos o Enem amanhã, né? O que é o Enem? Eu digo que o Enem é a porta que te possibilita entrar para uma faculdade. É uma porta que faz com que você se conheça. É uma porta onde você testa os seus limites emocionais. E aqui estamos. Esse programa agora vai trazer um tema que foi enviado pelo coach Adailton Santana. E que eu vou estar repassando para vocês a visão que ele tem em conjunto, né? É uma discussão que nós tivemos e a gente chegou a essa conclusão. Como se comporta o aluno do Enem, o candidato ao Enem? Então, vamos lá. Preste bem atenção. Chegou a véspera do Enem. O que foi que você fez? Parece aquele, né? Chegou o Natal, o que você fez? O que você fez e que te impulsionou para que você esteja frequentando, né, o ensino médio e amanhã você estará testando o que você aprendeu. Parece um pouco cruel quando você faz essa pergunta numa época pandêmica, onde a gente sabe que bem poucos tiveram acesso às redes sociais, alguns não tiveram, mas mesmo assim se inscreveram para prestar esse exame. Na fala do professor Maurício, várias vezes nós repetimos que é necessário você ter coragem, é necessário você ter postura para seguir os seus caminhos. E é isso que os estudantes que vão prestar o Enem estão, mais uma vez, colocando em prova. Eu quero dizer aqui o que Adailton Souza, né, um promissor coach, na sua discussão ele me colocou. Por exemplo, na verdade, que se fôssemos pensar nas condições que os estudantes de escola pública tiveram até então, se a gente fosse considerar todas as situações, a gente não tinha Enem. Mas o que é que faz
termos o Enem. São jovens que acreditam no futuro. São jovens que querem fazer parte da história desse país, fazendo a diferença. E eu digo para vocês, queridos, que vocês estão fazendo a diferença. Em todo o país, certo? Inclusive, eu tenho sobrinhos que vão estar prestando esse exame amanhã. Quero estar desejando desde já boa sorte, mas como professora e psicopedagoga que sou, quero lhes dizer que vocês têm toda a chance do mundo para continuar acreditando em vocês e fazendo esse exame. Se não der para ser amanhã, vocês terão outros anos. O que importa é não desistir. Mas então vamos lá ficarmos cientes de algumas dicas que eu, como psicopedagoga, quero dar para vocês. Na verdade, amanhã é preciso que a gente tenha consciência que não dá mais para estudar os assuntos complexos. Que hoje, na véspera do Enem, não dá mais para que vocês fiquem debruçados em assuntos que não foram trabalhados e que não foram estudados anteriormente. O que eu peço para vocês? Que vocês tenham uma noite de descanso, que vocês procurem fazer aquilo que vocês gostem de fazer, que procurem ter uma alimentação adequada, uma alimentação leve, que procurem ter uma boa noite de sono. Por que isso, gente? Porque o corpo de vocês, o cérebro de vocês, precisam estar oxigenado para que vocês tenham um controle devido de enfrentar 4 horas de prova. E nós temos a famigerada, como é que a professora psicopedagoga diz isso? A famigerada redação, né? Que é sempre um conflito emocional. O que é que vai cair na redação? O que é que não vai cair na redação? Mas eu peço para vocês que tenham calma, coloque em prática o que vocês aprenderam e vou repetir aqui. Todo mundo vai estar fazendo o mesmo que vocês estará fazendo. Porém, procurem fazer o seu melhor. Aí sim, vocês terão notas o suficientes para cursar o curso que vocês estão almejando. Porém, entretanto e todavia, é necessário que vocês procurem fazer tudo o que vocês possam fazer, mas com paciência. Não deixem, por favor, o nervosismo se apossarem de vocês. Porque ele sim pode derrubar todo um caminho que vocês percorreram para estar nesse momento buscando o momento, a êxtase, né? Que é prestar esse exame. Eu quero dizer aqui para aqueles que gostam de uma cervejinha, por favor, não tome essa cervejinha hoje não. Certo? Que eu sei que tem muitos jovens que já podem tomar a sua cerveja. Não, vou para relaxar, eu vou simplesmente tomar uma cerveja. Não, não faça isso. Por que isso? Porque você se empolga, toma uma cerveja, toma 2, perde o horário, né? O corpo vai ficar cansado e aí você vai deixar um momento que você achava que era para relaxar e estragar todo um planejamento. Outra dica também, aqueles que moram mais distantes do espaço onde vai acontecer a prova,
por favor, chegue mais cedo. Se vir de carona, esteja no ponto mais cedo, entendeu? Porque você sabe que tem uma regra a ser seguida. E se chegar atrasado, não entra, certo? Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos os professores que mesmo nas suas dificuldades, né, se dedicaram a trazer assuntos pertinentes, né, assuntos gerais, para que os seus alunos pudessem compreender, né? Eu quero aqui, quando eu falo de professores, eu quero aqui falar da escola PEA e de todas as outras escolas que se empenharam. Quero agradecer aqui a participação dos meus colegas professores do PEA, que fez um programa belíssimo, entendeu? Mas eu tenho um desafio. Quem é que pensa assim, se tivesse de pedir a um gênio, né, da lâmpada, o tema da redação, vocês pediriam qual? Pela nossa vivência, né, pelos últimos acontecimentos do nosso país, eu creio que não caia nenhum tema que confronte, né, com o governo. Mas nós temos alguns, e não foram assim citados por mim. Adailton Souza mandou assim alguns assuntos, né? Vocês acham que, gente, é possíveis temas que pode acontecer no Enem? Por exemplo, meio ambiente. Será que vai cair alguma coisa em relação ao meio ambiente? Será que vai cair alguma coisa em relação à verba que sustenta um bom ensino? A minha opinião é que possa cair alguma coisa que seja voltado para as redes sociais. O cancelamento social. Será que vai cair esse cancelamento social? Mas seja qual for que caia, vocês tenham o cuidado de lembrar quais são as regras, quais são os critérios para uma boa redação, certo? Porque vocês sabem muito bem que a partir de 400 pontos, né, você já consegue garantir a sua vaga para o Enem. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é em relação aos temas. Nós temos em evidência em 2021, principalmente porque da pandemia, nós temos a evasão escolar, não é isso? Nós temos o analfabetismo, nós temos saúde mental no mundo globalizado. Mas quando a gente vai fazer uma análise, gente, do que já aconteceu, saúde mental caiu no ano 2017. Então, um conselho, outra dica que eu dou para vocês, como psicopedagoga do espaço psicoterapia, certo? Eu peço que vocês, se tiver de fazer uma revisãozinha hoje, dê uma olhada nos noticiários. O que é que vai estar em evidência? O que é que está em evidência nesses últimos dias? Entendeu? Isso é uma dica da professora psicopedagoga Angelita Cassimiro, que atua no espaço psicopedagógico na rua Heitor Guedes de Melo, número 110. Mais uma vez eu quero aqui agradecer a todos vocês, né? Agradecer ao pessoal do Facebook, ao pessoal do Insta, né? Estou muito grata pela oportunidade que temos em estarmos discutindo assuntos pertinentes. É importante dizer para vocês
que independente do lugar ou da situação que estamos vivendo, o que nos faz avançar é essa mola precursora que nós temos de sermos melhores, construirmos um mundo melhor para os nossos filhos, os nossos netos. Sim, porque hoje vocês são jovens estudantes buscando galgar um lugar acadêmico, mas vocês vão casar, vocês vão ter filhos e vocês serão referências, certo? Vocês serão referência para os que vêm, certo? E a educação, gente, é o ponto principal para a vida de nós, cidadãos brasileiros, para cidadão desse planeta. Eu acredito que o conhecimento é que nos faz avançar. E a importância de sermos estudantes de escola pública te dá uma condição de mostrar para o mundo que querer, buscar e focar é o que nos faz continuarmos lutando por dias melhores. Pareço repetitiva, mas eu acreditei nessa máxima a vida inteira. E vocês que acompanharam a palestra, as falas do professor Maurício, viu como exemplo de pessoa, de cidadão, que não importou a sua origem, mas que ele chegou e está galgando passos mais altos, voos mais altos. Volto a repetir, não importa de onde você veio, o que importa é onde você quer chegar. O tempo, só você terá, né? Só o tempo mesmo dirá quando você vai alcançar. Mas não desista. Não desista nunca. Você será o exemplo que vai ficar para essa sociedade gandu ou por onde você passar e que alguém buscar a sua história. Eu faço parte desse processo. Sou negra, de classe humilde, mas que eu nunca desisti. Sempre sonhei ser professora, pedagoga. Sempre sonhei entender como é que acontece o processo da aprendizagem. Sou psicopedagoga. Quis entender como o cérebro de um indivíduo humano funciona para a aprendizagem. Fiz outra especialização. E por quê? Porque eu acreditei que eu posso. Que eu posso. E que eu devo buscar fazer aquilo que eu acredito. Eu preciso dizer para vocês que o poder está nas vossas mãos. Se não der para ser amanhã, que seja o ano que vem. Mas não desista dos sonhos de vocês. Muito obrigado, obrigada a todos que estão nos assistindo, nos agraciando com vossas presenças, né? Aí no Insta, no Face. E mais uma vez, estamos encerrando o programa GDG, Diário Pedagógico, com a professora Angelita Cassimiro. Hoje com oferecimento de Adailton Souza, o coach formado em administração e uma pessoa que acredita que só o conhecimento faz você avançar. Muito obrigado.